Vamos lá, então. A nossa aula de hoje, ela é referente à sessão 3.2, né? Nós vimos na aula gravada da semana passada a sessão 3.1 e iniciamos falando sobre jurisdição. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos revisar brevemente o que nós vimos na semana passada, tá? Vamos revisar algumas situações pontuais. Vamos resolver as questões que foram postadas para vocês na pós-aula. E na sequência, então, nós ingressamos na sessão 3.2, que é a unidade de hoje. O que eu ressalto mais uma vez, que eu comentei com vocês por ocasião da aula da semana passada, na aula gravada. A unidade 3, embora ela traga outros títulos, né, embora as sessões também falem de forma diferenciada, ela é toda voltada ao estudo da jurisdição. Então, se vocês acharem pertinente, eu acredito ser pertinente, até por uma questão didática, né? Lá no livro de vocês, no sumário, ali no índice, onde diz unidade 3, vocês anotarem jurisdição, é bem importante, tá? Porque é oportuno nós sabermos que a unidade 3 do nosso estudo, da nossa disciplina, ela é toda voltada ao estudo da jurisdição, tá? Hoje, na 3.2, nós vamos falar de princípios de jurisdição e também sobre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Eu já entro nessa seara daqui a pouquinho, mas primeiro, então, vamos começar revisando a nossa aula da semana passada em relação a alguns pontos principais, tá? Então, iniciamos falando de jurisdição, que é uma palavra que jurisdição é uma palavra que vocês já tinham conhecimento, né? Nós já falamos dela um pouco. Tá? Nós já conversamos sobre jurisdição, nós já vimos alguns só. Peço alguém desligar o microfone aí, que está dando interferência. Acho que pronto, tá resolvido. Bom, pessoal, então voltando aqui. Revisando a sessão anterior, tá? Nós falamos sobre jurisdição e é o que vai nos acompanhar nessa unidade 3. Já tínhamos pincelado, né, falado algumas questões sobre essa função, sobre essa atividade, inclusive em sala de aula, quando nós estávamos no período normal. A jurisdição, a palavra jurisdição, ela vem de iuris, ela é de iuris, que significa direito, e dicere, que significa dicção. Então, no sentido literal do significado da palavra, jurisdição significa dizer o direito. E ela consiste, então, no poder que o juiz tem de dizer o direito, de aplicar o direito ao caso concreto, tá? Quando eu falo no poder de aplicação do direito no caso concreto, eu não estou falando unicamente na aplicação da lei, mas no direito como um todo, né? Então, o juiz ele vai aplicar a lei, ele vai aplicar princípios, jurisprudência, enfim, do direito como um todo, é a aplicação do direito num caso concreto. E quem detém esse poder é o juiz, é o poder judiciário através do juiz, que é a pessoa investida de jurisdição. Nós vimos que nós temos exceções, tá? Nós vimos que nós temos casos em que o poder legislativo, que o poder executivo também podem exercer jurisdição dentro de suas competências. Por exemplo, a questão do procedimento de impeachment, que tramita todo no Congresso Nacional, tá? Ou então nós temos as questões de procedimentos administrativos disciplinares, de sindicâncias contra funcionários públicos. Essas questões, elas são resolvidas de forma pontual em cada órgão, ou seja, há um processo administrativo disciplinar contra o servidor do Poder Legislativo. É dentro do Poder Legislativo que vai ser formada uma comissão e essa comissão que vai ter jurisdição para atuar nesse caso. Há uma sindicância contra um servidor do Poder Executivo Municipal, por exemplo. É este servidor. Eu acho que alguém, pessoal, está compartilhando a tela aqui. Eu só peço que
Apareceu a mensagem que alguém tinha assumido o controle. Eu só peço que... Deixa eu ver se eu consigo retomar aqui. Só um minutinho. Pronto. Pessoal, eu só peço que vocês tenham cuidado, porque nós temos a opção aqui nas ações de um ou de outro assumir o controle da tela, tá? Então, eu só peço que vocês tomem cuidado, porque se algum de vocês assumir o controle da tela, todos nós estaremos vendo a tela de vocês, né? Então, peço que fique a minha aqui para poder passar o slide, tá? Então, seguimos aqui, falando sobre a jurisdição. Pontualmente, né, primordialmente ela é exercida pelo Poder Judiciário, mas nós vimos que nós temos exceções e que existem casos em que os outros poderes podem exercer a jurisdição, como em processos disciplinares, em processos de impeachment, e a própria Constituição Federal ela estabelece situações que são processadas e julgadas no Congresso, no Senado, tá? No Senado Federal. Então, é uma ocasião em que a jurisdição ela é transferida, né? Situações peculiares em que há o exercício de jurisdição por pessoas diversas do juiz representado, né? Representante do Poder Judiciário. E também nós temos a questão do exercício da arbitragem, que nós já estudamos na unidade 1, que a arbitragem é uma solução alternativa de resolução de conflitos. É algo que vem sendo estimulado e que o novo Código de Processo Civil ele veio para estimular essas soluções de conflitos de forma alternativa, para desafogar o Poder Judiciário e dar uma maior celeridade ao andamento da resolução de um conflito, né? E talvez solucionar não só a questão pontual, mas restabelecer um diálogo, restabelecer uma conversa. E nesse sentido, nós temos a arbitragem. E nós vimos que a arbitragem, na verdade, nós temos o árbitro, que é uma figura que vai analisar o que for exposto a ele e vai decidir de acordo com a prova produzida, em sessões de arbitragem, né? Vai verificar, vai analisar o caso e isso vai fazer coisa julgada material, ou seja, essa questão não pode ser rediscutida no Poder Judiciário. Por isso que há dúvidas, há discussões doutrinárias, no sentido de há exercício de jurisdição privada ou não há, tá? Por quê? Porque se tem uma ideia mais tradicional de que a jurisdição é exercida exclusivamente pelo Estado, por intermédio do Poder Judiciário, que é representado pelo juiz, tá? Mas há uma doutrina mais moderna e que vem ganhando força e que hoje prevalece, é esse entendimento de que sim, de que há arbitragem, há jurisdição exercida de forma privada por intermédio da arbitragem, tanto que a própria lei autoriza, né? A única diferença é que quando há essa jurisdição privada, dentre as características, ela não há a inafastabilidade, ou seja, uma vez uma questão submetida a um árbitro, né, a um procedimento de arbitragem, pode haver uma recusa, pode, enfim, não ocorrer o julgamento daquele caso, né? E quando essa questão vai para o Poder Judiciário, obrigatoriamente tem que haver essa pretensão, análise dessa pretensão, tem que haver a resolução desse conflito, tá? Então, hoje, a doutrina é dividida ainda, alguns dizem que a jurisdição é exclusiva do Estado, é exclusiva do poder público,
do Estado por intermédio do juiz, e outros dizem que não, que a jurisdição pode ser exercida de forma privada mediante a arbitragem. E numa visão mais moderna, nós podemos dizer que sim, que existe o exercício de jurisdição de forma privada, tá? Aqui alguns pontos que nós vimos na semana passada sobre características da jurisdição. Algumas dessas características nós vamos conversar na aula de hoje, como nós vamos ver elas como os princípios norteadores da jurisdição, tá? Então, o que é essas características? A substitutividade, ou seja, há a presença de um terceiro imparcial e ele vai substituir a vontade das partes, ele vai estar atuando num processo de forma imparcial para decidir e aplicar o direito ao caso concreto. Quando nós falamos disso, nós falamos do juiz, tá? Inafastabilidade, que nós vamos conversar hoje também, mas a inafastabilidade está associada à jurisdição exercida pelo Estado, tá? No sentido de que, uma vez submetida uma questão à análise do Poder Judiciário, ele não pode se negar de prestar a solução, ele tem que dar uma solução ao caso que a ele foi submetido, tá? Imperatividade é outra característica, por quê? Porque a decisão judicial, a decisão proferida pelo juiz, ela é imperativa, ela prevalece, independentemente da vontade das partes, independentemente se era isso que a parte queria, tá? Uma vez submetida a questão, o juiz vai analisar as provas e vai verificar o que é mais adequado, o que é mais justo, e se isso estiver de acordo ou não com a vontade das partes, não importa, tá? Impera a decisão judicial. Aptidão para a imutabilidade, por quê? A partir do exercício da jurisdição, é por meio da jurisdição que o juiz, ele aplica a lei, aplica o direito ao caso concreto. E aplicando o direito ao caso concreto, esgotando as vias recursais de uma decisão, essa decisão ela se torna imutável, ela não pode mais ser questionada, ela transita em julgado. O que é o transitar em julgado? Ela faz coisa julgada, tá? Quando ela faz coisa julgada, ela não pode mais ser discutida. Então, o exercício da jurisdição, ele gera uma aptidão para a imutabilidade de uma determinada questão, tá? Se eu estiver falando muito rápido, se vocês não entenderem alguma coisa, podem ativar o microfone ou chamar no chat, tá? Que eu vou mais devagar, se não ficou claro alguma coisa, tá, pessoal? Então, a aptidão para a imutabilidade é isso, que o exercício da jurisdição, ele gera aptidão para formação de coisa julgada, tá? Inércia, também relacionado ao que nós já vimos anteriormente. A inércia, o juiz, ele é inerte, né? O princípio da inércia do juiz, o princípio da iniciativa das partes, ou seja, o juiz é inerte. As partes devem acionar o Poder Judiciário mediante esse impulso oficial que o juiz vai dar o andamento ao processo, mas ele é inerte. E a jurisdição, então, como é ele que exerce a jurisdição, podemos dizer que se o juiz é inerte, a jurisdição é inerte. Para que ela ocorra, deve ser acionada. Indelegável, tá? É outra característica que também nós vamos falar hoje como um princípio de jurisdição, porque a pessoa que é investida de jurisdição, ela não pode delegar este poder para outra pessoa, ela não pode delegar esta função para outra pessoa. O juiz não pode dizer para o assessor dele, olha, assessor, esse processo eu não vou decidir. Tu decide e tu assina. Não, por quê? Porque o assessor não tem jurisdição, tá? Ele não detém essa prerrogativa que é atribuída ao juiz, que é uma pessoa que se submete a um concurso público e, a partir daí, ele ganha aptidão para exercer a jurisdição. E uma outra questão que eu trouxe para vocês, até eu acho que na aula passada eu não tinha colocado dentro das características, então tomem nota, é que uma das características da jurisdição é a unidade. O que significa isso? A jurisdição, ela é única, ela é uma coisa só. Nós subdividimos elas em características, em classificações, nós falamos em princípios, nós falamos em classificação, em jurisdição legal, convencional, civil, penal, contenciosa, voluntária,
para fins de uma melhor análise do Instituto. Porém, o Instituto da Jurisdição é uma coisa só, tá? E quanto à classificação que nós vimos também na semana passada, e eu solicitei que vocês dessem uma atenção a isso, porque o livro ele não traz detalhes sobre a classificação, tá? E é algo importante, ele traz, na verdade, algo voltado à voluntária contenciosa, que nós vamos ver hoje, mas em relação às demais, não. Então, por isso eu chamei a atenção de vocês. Civil e penal, o que é civil? A jurisdição civil é toda aquela que diz respeito a tudo que não envolve direito penal. Então, a trabalhista, a tributária, a jurisdição civil comum, a jurisdição administrativa, tudo é chamado de jurisdição civil. E o que não é civil, aliás, o que não é penal, o que não é jurisdição penal, o que não envolve crime é civil, tá? Comum, ordinária ou especial, quando eu falo em jurisdição comum ordinária, eu estou falando daquilo que é exercido pela justiça estadual. São matérias são matérias comuns, tá? São matérias ordinárias. E especial é o que foge do comum. Nós temos a Justiça Federal, que vai tratar de situações específicas, nós temos a Justiça Militar, nós temos a Justiça Eleitoral, nós temos a Justiça do Trabalho. Essas são especiais. E o que não for especial, cai tudo dentro do comum, do ordinário. Para vocês terem uma ideia mais prática disso, a justiça estadual é o que abriga tudo de comum e ordinário, tá? E especial é quando é matéria de justiça federal, de justiça do trabalho, de justiça militar, de justiça eleitoral, tá? São questões de matérias especiais. Inferior e superior. Quando eu falo em jurisdição inferior, eu estou falando de juízes de primeiro grau. Então, são os juízes que nós temos na Justiça Federal em Uruguaiana, juízes que nós temos no Fórum em Uruguaiana, juízes que nós temos no Fórum em Porto Alegre, no Fórum em Quaraí, eles são juízes de primeiro grau. Quando eu ingresso com uma ação judicial, se ela não tem um rito específico, eu tenho que ingressar nesses locais que são de jurisdição inferior. É onde eu tenho acesso, o primeiro acesso ao Poder Judiciário, tá? E jurisdição superior nós falamos de jurisdição dos tribunais. Então, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, o Tribunal Regional Eleitoral, né, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, tudo que é recursal é de jurisdição superior, né? Então, isso até apresentei para vocês a tabelinha que fala das divisões do Poder Judiciário brasileiro. Então, aquilo ali, tudo que está primeiro lá na parte inferior dessa tabelinha é jurisdição inferior. E a partir do momento que eu envolvo tribunais supremos e superiores tribunais, eu estou falando de jurisdição superior. A legal e a convencional, aqui é considerando a arbitragem como uma forma de jurisdição, e nesse aspecto eu tenho que a legal é a exercida pelo juiz, é a regra, e a convencional é a exercida mediante a arbitragem, é a jurisdição privada. Temos a de direito e a por equidade. Jurisdição de direito é quando eu aplico a lei, quando há uma aplicação do direito, quando há uma aplicação da lei. E por equidade é quando, em relação a uma questão, eu não tenho lei específica regulamentando a matéria. E, em razão disso, eu devo adotar critérios de analogia, né? Aplicar algo semelhante. Então, eu vou aplicar por equidade, por igualdade. Essa regra foi feita para isso, mas ela pode ser aplicada a esse caso, tá? E, por fim, nós temos a voluntária contenciosa, que eu vou deixar para falar agora na sequência, porque também é objeto da nossa aula de hoje, tá? Então, isso foi um breve resumo da aula da semana passada. E aqui nós temos as duas questões da aula anterior, que eu comentei que nós iríamos começar a aula de hoje falando sobre elas, tá? A primeira é o seguinte, consta no livro de vocês. Elisângela propôs ação de divórcio em face de seu esposo Carlos, com pedido de partilha de bens.
O juiz, após a regular realização das provas pelas partes, julgou procedente os pedidos, deixando o imóvel do casal para Elisângela. Carlos não recorreu da decisão. Um ano após, Carlos viu-se em dificuldades financeiras e entendeu por bem propor ação em face de Elisângela, requerendo a partilha do imóvel do casal, que já havia sido objeto de sentença anterior. O que poderá alegar Elisângela ao ser citada para responder essa ação? Tá? Aqui eu ressalto até, pessoal, a resposta da Renata, até se ela autorizar, eu vou pedir para ela publicar para vocês que ela respondeu com bastante, com excelência a resposta, tá? Então, o que Elisângela pode responder nesse caso? Aqui nós temos uma questão que envolve a coisa julgada, tá? Envolve a coisa julgada e quando há formação de coisa julgada, eu não posso rediscutir uma questão anterior. Então, a Elisângela, nesse caso, ela pode simplesmente contestar essa ação dizendo que a pretensão do Carlos, ela não pode ser objeto de nova análise porque já foi analisada em ação anterior, então ela está abrigada, ela está protegida pelo manto da coisa julgada. E o que isso tem a ver com a nossa matéria da aula da sessão 3.1? Quando eu falo em exercício de jurisdição, eu falo que a jurisdição, ela confere aptidão para a imutabilidade, aptidão para não se alterar uma decisão, tá? Então, a partir do momento que a jurisdição ela é prestada de forma satisfatória, ou seja, que o juiz aplica o direito ao caso concreto, ele profere uma decisão judicial e as partes não recorrem dessa decisão judicial, ou ainda, se essas partes recorrerem de uma decisão judicial, porém esgotou a via recursal e não tem mais o que fazer, eu tenho a configuração do trânsito em julgado. Então, a jurisdição que foi exercida nesse caso, ela gerou a aptidão para a imutabilidade. Ela gerou a aptidão para tornar a questão que foi decidida imutável, para fazer coisa julgada, tá? Então, essa é a resposta da questão que é referente à sessão anterior. E aqui nós temos uma outra situação, tá? Também da questão anterior. E aqui também, o Rodrigo não está, né, presente aqui, mas vamos entrar em contato com ele. O Rodrigo Santariano, respondeu essa questão também com bastante excelência, né? Então, fica aqui os meus cumprimentos à Renata e ao Rodrigo Santariano, que responderam as questões da pós-aula e responderam de forma adequada, tá? Essa questão é o seguinte: o João propôs uma ação de revisão de cláusulas de um contrato de compra e venda de um imóvel adquirido junto à construtora XYZ. Quando a ré apresentou sua defesa nos autos, alegou que havia uma cláusula ajustada entre as partes que remetia a eventuais conflitos gerados em decorrência do contrato firmado entre as partes para determinada câmara arbitral. Após a apresentação de defesa pela ré, o juiz da primeira instância proferiu sentença, entendendo que o Poder Judiciário não era apto para julgar aquela demanda, que deveria ter sido proposta na jurisdição, perante a jurisdição arbitral. O João, apresentou então um recurso, que agora está para ser julgado pelo tribunal, em relação ao qual Bruna deverá orientar ao desembargador com quem trabalha. Basicamente, no recurso, o João alegou que, no Brasil, somente existe jurisdição estatal, sendo proibido o exercício de tal atividade de forma privada, e que o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário seria afrontado caso fosse entendido que somente a Câmara Arbitral pudesse julgar a referida demanda. Como deve Bruna orientar o desembargador com quem trabalha? Os fundamentos apresentados no recurso devem ser acatados, tá? E aqui consta: para Bruna orientar o desembargador, precisará analisar o que é jurisdição, se a jurisdição no Brasil pode ser prestada de forma privada e compreender a extensão do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, tá? Como que a Bruna, que trabalha, que é assessora do desembargador, vai auxiliar ele? Bom,
nessa hipótese, né, pessoal, o que nós podemos dizer? Que nós temos hoje uma situação sobre se há divergência ou se não há, se existe ou se não existe a jurisdição privada. Então, a doutrina, né, a doutrina, os doutrinadores brasileiros, eles se dividem. Alguns mais conservadores dizem que ela é apenas exercida pelo Estado, por intermédio do juiz, e outros dizem que não, que o árbitro, a partir do momento em que ele decide uma questão de forma imparcial, ele exerce jurisdição privada. Agora, isso até o Rodrigo colocou na resposta, eu achei bem interessante, que independentemente de haver discussão se cabe ou não, se existe ou não jurisdição privada, há uma lei, que é a lei da arbitragem, e há uma regulamentação no sentido de que a questão que foi submetida ao juiz arbitral, ela deve ser resolvida na Câmara Arbitral. E se ficou estipulado num contrato, por exemplo, que uma questão, um negócio jurídico entabulado entre duas partes, em caso de eventual conflito, ele seria remetido à arbitragem, e isso tem que ser observado, tá? Porque a arbitragem, ela é permitida pelo ordenamento brasileiro, tá? Então, a orientação que a Bruna deveria dar para o desembargador e a decisão que o desembargador deveria tomar é no caso de manter a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, que ele disse, olha, resolve teus problemas lá na Câmara de Arbitragem, porque houve um acordo que, em eventuais conflitos, seria resolvido por meio de arbitragem, né? Só vai ter a interferência do Poder Judiciário se houver alguma ilegalidade, tá? Então, em razão da existência da permissão legal, tem que ser resolvido mediante a arbitragem, tá? Então, essa é a resposta da questão 2. E aqui eu trago para vocês, né, só o gabarito do faça valer a pena da sessão. A 1 é a B, a 2 é a C e a 3 é a D. Se surgir alguma dúvida quanto à resposta, até eu coloquei algumas palavrinhas-chave que pudessem, né, por que a B é a resposta? Então, eu coloquei ali características da jurisdição, tá? Então, se surgir alguma dúvida quanto ao gabarito, eu peço que vocês chamem no grupo do WhatsApp, que daí a gente discute pontualmente, tá bem? Vamos, então, à nossa sessão 3.2. O que eu ressalto aqui para vocês, pessoal? A sessão 3.2, ela traz como título Princípios de Jurisdição, tá? Mas o que eu peço para vocês por uma questão didática? Ela é uma sessão que ela não aborda só os princípios de jurisdição. Ela aborda uma classificação de jurisdição também, porque ela fala, no primeiro momento, da jurisdição voluntária e contenciosa, e depois ela entra nos princípios. Então, para fins didáticos, eu oriento que lá no livro de vocês, no índice, quando fala seção 3.2, princípios da jurisdição, vocês colocam e jurisdição voluntária e contenciosa, tá? Porque no primeiro momento, a seção fala dessa diferenciação do que é uma jurisdição voluntária e do que é uma jurisdição contenciosa, e na sequência, sim, então, ela traz os princípios que regem a jurisdição. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, tá? Num primeiro momento, a questão da jurisdição voluntária e da jurisdição contenciosa, e num segundo momento, esses princípios que regem a jurisdição, aderência ao território ou territorialidade, investidura, indelegabilidade, inevitabilidade, inafastabilidade da jurisdição e juiz natural, tá? Então, num primeiro momento, vamos falar sobre jurisdição voluntária e contenciosa. O gabarito esse do valer a pena é do livro 3.1, né? É do livro, esse é da 3.1, isso. Tá, ok. Tá. Então, seguindo aqui, pessoal, não sei se vocês recordam, na sessão 3.1 eu falei das classificações, né, que nós vimos hoje um pouquinho de novo, e eu assinalei um sinal de atenção para a jurisdição voluntária e contenciosa. Por quê? Porque dentre todas essas classificações aqui, ó,
Dentre todas essas classificações que constam aqui, civil, penal, comum, especial, inferior, superior, enfim, a mais importante é a jurisdição voluntária e contenciosa, tá? Que é o que mais vocês vão se deparar no exercício da advocacia, no exercício como quem optar em fazer concurso público, atuar como juiz, como Ministério Público, como advogados, enfim, vocês vão se deparar com procedimentos de jurisdição voluntária e procedimentos de jurisdição contenciosa. Nós vamos começar pelo que é mais fácil, tá? Que é o que nós estamos mais acostumados, que é jurisdição contenciosa. A jurisdição contenciosa, ela é exercida mediante a existência de um conflito, mediante a existência de uma pretensão resistida, quando é instaurada uma lide. Ou seja, eu vou falar em exercício de jurisdição contenciosa quando eu tenho divergência de interesses das partes, tá? E há necessidade de que o juiz aplique o direito no caso concreto e resolva, dizendo se um está com razão, se o outro está com razão ou se algum deles está com parcial razão, tá? Então, isso é a jurisdição contenciosa, é o que de mais comum e corriqueiro nós temos no direito processual. Aquela por meio da qual se pacificam conflitos existentes entre os jurisdicionados. Quando eu falo jurisdicionados, pessoal, eu estou falando das partes de um processo, tá? Então, a parte autora de um processo, a parte ré de um processo, que também pode ser chamado de o requerente, o requerido num processo, o postulante e o postulado, são os jurisdicionados, tá? Aqueles que estão submetendo uma questão para ser analisada por um juiz, submetendo uma questão à jurisdição, tá? Então, é aquela por meio da qual se pacificam conflitos existentes entre os jurisdicionados, o que se dá mediante uma imposição de uma solução judicial, tá? A jurisdição contenciosa quando existe pretensão resistida, existe uma controvérsia a ser resolvida pelo Estado. Então, a jurisdição contenciosa é aquilo que nós estamos mais acostumados. Por exemplo, uma ação de cobrança, aonde o A diz que o B deve para ele, tá? Então, eu vou ter o A dizendo que o B deve para ele e, por outro lado, o B se negando a pagar ou dizendo que não deve aquela quantia, que deve outra quantia. Há uma discussão, há uma divergência, há um conflito, lide. Uma ação indenizatória, um acidente de trânsito que envolveu o João e a Maria, e eles estão verificando quem foi o culpado pelo acidente para fins de buscar indenizações de prejuízos materiais, de prejuízos porque sofreram danos físicos, estéticos, enfim. Há uma divergência, é uma jurisdição contenciosa, tá? Uma ação de medicamentos que uma pessoa entra contra o Estado, ou seja, ela procurou o Estado para o Estado fornecer um medicamento e o Estado disse não, esse medicamento eu não vou te conceder, eu vou negar o teu pedido porque quem deve fornecer é o município. A partir dessa negativa surge o quê? Uma pretensão resistida, é uma jurisdição contenciosa. Uma parte está litigando contra o Estado, tá? Então, é algo que é mais corriqueiro, que é o que nós estamos mais acostumados. Mas, por outro lado, nós temos a jurisdição voluntária, tá? Que também pode ser chamada de jurisdição graciosa, tá? Na jurisdição voluntária, nós não temos lide, ou seja, nós não temos uma pretensão resistida. E por isso, alguns doutrinadores sustentam que, como nós não temos uma pretensão resistida, nós não temos partes. Nós temos, sim, interessados, ou seja, pessoas que ingressam no Poder Judiciário porque têm interesse em exercer ou reivindicar algum direito, tá? Então, ela pode ser chamada de graciosa e não tem lide. Por isso que nós chamamos as pessoas que entram com procedimento, com processo de jurisdição voluntária de interessados e não de partes, tá? Aqui eu trouxe um trecho do Alexandre Freitas Câmara que consta no livro de vocês.
ele diz o seguinte: na jurisdição voluntária, há determinados negócios jurídicos que apenas se aperfeiçoam com um ato jurisdicional que os complementa. O que isso significa? Existem situações no âmbito jurídico, tá, que, embora não haja uma resistência de outra parte, embora não haja uma lide, não haja um conflito de interesse, essa situação ela só vai poder ser concretizada com o aval do Poder Judiciário, com uma autorização do Poder Judiciário, tá? Então, não vai ter lide, não vai ter oposição, mas para que determinado direito seja exercido, eu preciso passar por um procedimento judicial e preciso ter, então, a autorização do Estado, tá? Código Civil de 2015, ele estabelece no artigo 16, né? A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições desse código. Então, aqui, ele fala do exercício da jurisdição. E quanto à jurisdição voluntária, nós podemos a divergência doutrinária, tá? Quanto ela ser uma atividade administrativa ou atividade jurisdicional do Poder Judiciário. Por quê? Porque alguns doutrinadores dizem que ela é uma atividade, ela tem natureza jurídica de atividade administrativa, porque não há um conflito, não há um conflito de interesses. Agora, outros doutrinadores sustentam que a jurisdição voluntária ela tem natureza jurídica de atividade jurisdicional. Por quê? Porque a partir de uma jurisdição voluntária pode surgir um conflito, tá? Prevalece, pessoal, esse entendimento de que a natureza jurídica da jurisdição voluntária é de atividade jurisdicional. Por quê? Porque a partir dela pode surgir um conflito. Segunda questão, porque embora não haja a formação inicial de uma lide, de uma pretensão resistida, para que ela seja perfectibilizada, há necessidade de uma decisão de um terceiro imparcial. E a partir do momento em que eu exijo a necessidade da intervenção de um terceiro imparcial, eu estou falando de uma característica de jurisdição, tá? Então, ela consiste numa atividade jurisdicional e é isso que prevalece, tá? E o que seria essa jurisdição voluntária? No nosso Código de Processo Civil consta, tá? Nos artigos 719 ao 770, é o capítulo 15 do Código de Processo Civil. Ele é totalmente destinado ao procedimento de jurisdição voluntária. Ele vai nos trazer as situações que a lei considera como procedimentos de jurisdição voluntária, como processos de jurisdição voluntária, tá? O que eu ressalto para vocês? Esse rol que é apresentado ali, ele não é taxativo, porque nós podemos ter outras situações que surjam no cotidiano, no dia a dia, e que sejam procedimentos de jurisdição voluntária. Mas exemplificando, o que é isso, tá? Isso consta nos artigos 719 seguintes. Imaginemos uma situação, acho que esse caso eu até falei na aula gravada da semana passada, tá? Imaginemos uma situação em que temos uma pessoa que faleceu, ela não deixou bens, tá? Não deixou bens, enfim, e o único bem, na verdade, que ela deixou foi o valor de R$500 que consta numa conta bancária. E essa pessoa que faleceu, ela deixou 3 filhos, ele não era casado, enfim, não tinha companheira, não tinha esposa, essa pessoa que faleceu deixou esses 3 filhos, e eles, de comum acordo, querem sacar esse dinheiro, esse valor de R$500, para pagar as despesas funerais. Eles não vão precisar entrar com processo de inventário judicial, porque a única coisa que remanesce do depúgios é aquele valor. Então, e não há discussão, há apenas 3 herdeiros, e esses 3 herdeiros entraram num consenso de sacar aquele valor para pagar as despesas funerais. O que eles fazem?
eles entram, só que se eles forem no banco e pedirem para sacar esse valor, o banco vai autorizar? Não, tá? Por quê? Porque eles não são titulares da conta, eles não têm uma autorização específica para isso. Então, eles têm que buscar uma autorização para sacar esse dinheiro. E como eles fazem isso? Por intermédio de um processo judicial chamado de alvará judicial. Então, eles vão entrar com um processo de jurisdição voluntária, chamado de alvará judicial. Nesse processo, eles vão colocar todas essas situações, que eles são os únicos herdeiros, que vão demonstrar essa condição de que são os únicos herdeiros. Eles vão demonstrar que o único bem que o falecido deixou foi esse valor no banco. Eles vão mostrar as despesas funerárias que eles tiveram e, mediante análise dessa documentação, mediante a oitiva do Ministério Público, nesse caso, o juiz vai conceder o pedido e autorizar. Ele vai determinar a expedição de alvará judicial. E, mediante esse documento, que é o alvará judicial, eles vão ter autorização de se dirigir até o banco, mostrar o documento, que é a autorização do juiz, e sacar esse valor, tá? Outra questão que talvez fique mais de melhor compreensão é que nós temos também os processos de divórcio, de separação judicial. Esses processos hoje, inclusive, quando é consensual e não há filhos menores, eles podem ser feitos, inclusive, pode ser um procedimento realizado, inclusive, na via extrajudicial. Mas nós imaginemos uma situação de um casal que pretende se divorciar, tem um filho menor de idade e tem vários bens. Mas esse casal, eles resolveram de forma tranquila esse divórcio, eles acordaram tranquilamente quanto à guarda do filho, quanto aos bens, então não há um litígio entre eles. Então, o que esse casal faz para... Mas eles precisam, para se divorciar, de uma decisão de um juiz, tá? Porque tem um filho menor de idade inserido nesse grupo familiar. Então, eles entram com um processo judicial de divórcio consensual, ou seja, que tem consenso no divórcio entre as partes, que não tem briga, que não tem litígio. Eles especificam ali tudo o que eles decidiram e eles apresentam para o juiz. E o juiz, mediante essa apresentação, homologa esse divórcio realizado e esse acordo que eles entabularam. Então, não houve divergência, não houve litígio. Consensualmente, eles realizaram essa situação. E isso é um procedimento de alvará, é um procedimento de jurisdição voluntária, tá? O que eu ressalto para vocês que eu falei anteriormente? Da questão de ter uma natureza inicialmente voluntária. Nós temos situações em que estes procedimentos de jurisdição voluntária, eles podem vir a se transformar em um procedimento de jurisdição contenciosa, tá? Então, um processo de jurisdição voluntária, ele pode, no seu andamento, se transformar numa jurisdição contenciosa, ou seja, pode surgir um litígio. Como pode surgir um litígio? Um exemplo. Voltemos àquela situação do alvará judicial, tá? Em que os 3 herdeiros demonstram que são os únicos herdeiros do falecido, que ele deixou somente aquele bem ali e eles querem sacar para pagar as despesas funerais. Mas, quando eles ingressam com o pedido, surge um 4º herdeiro que eles não sabiam que existia. E esse 4º herdeiro vem contestar o pedido e dizer, olha, esses R$500 que eles querem sacar, parte é meu também. Então, a partir do momento que surge essa briga, surge essa divergência, esse procedimento, esse processo que era de jurisdição voluntária, ele passa a ganhar um caráter contencioso. Outra questão nesse sentido. Lembram que nós trabalhamos no ano passado na matéria de direito civil sobre interdição, quando nós falamos de relativamente incapazes, tá? O processo de interdição, ele também é, via de regra, um processo de jurisdição contenciosa, de jurisdição voluntária. Por quê? Porque não há um litígio entre a pessoa que pede a interdição e o interditado, via de regra, tá?
há uma ideia de se resguardar o interesse do... Há uma ideia de se resguardar o interesse de uma pessoa que não é hipossuficiente perante a sociedade, né? Que não está no pleno discernimento de sua capacidade mental. Porém, quando se instaura um processo de interdição, essa pessoa que até então ela não é interditada e, via de regra, até então ela detém a sua capacidade civil plena, ela tem que ser chamada, ela tem que ser intimada, ela tem que ser citada sobre esse processo, tem que ter esse conhecimento, tá? E ela é citada, ela é informada sobre a existência desse processo de interdição e o que ela pode fazer a partir disso? Exercer o contraditório. Ela pode dizer que, olha, eu não tenho restrição na minha capacidade civil, eu sou plenamente capaz. Então, a partir do momento em que um filho, por exemplo, entra com processo de interdição do seu pai, e esse pai vem e contesta e diz, olha, ele quer me interditar, mas na verdade ele está interessado nos meus bens, porque eu estou no pleno gozo das minhas faculdades mentais. A partir do momento que surge essa resistência, ele deixa de ser de jurisdição voluntária e passa a ser um processo de jurisdição contenciosa, passa a haver um conflito de interesses, tá? Então, um processo de jurisdição voluntária pode vir a se tornar um processo de jurisdição contenciosa. Outra questão, pessoal, é que, em relação à coisa julgada material, processo de jurisdição voluntária faz coisa julgada material? O que é isso? Falando em coisa julgada material, coisa julgada material é o seguinte, analisada uma questão, ela não pode mais ser debatida. Aquele fato, aquela situação apresentada ao juiz, a matéria apresentada ao juiz, ela não pode ser novamente apresentada. Ela transitou em julgado, não há possibilidade de recurso, tá? No Código de Processo Civil de 1973, no artigo 1111, havia uma disposição no sentido de que a sentença proferida em sede de jurisdição voluntária, ela poderia ser modificada. Essa redação do artigo 1111 do Código de Processo Civil de 73, ela não foi reproduzida no Código de Processo Civil de 2015, que é o nosso código atual. Então, antes dizia que a decisão de jurisdição voluntária poderia ser modificada. Hoje não diz mais. E isso nos induz a ideia, a uma corrente forte de que processo de jurisdição voluntária faz coisa julgada material, tá? E quanto a isso, pessoal, eu vejo que sim, tá? E, inclusive, a ideia, acredito, vejo que a ideia do Código de Processo Civil de 2015, ao deixar de falar que essa decisão pode ser modificada, ela vem reforçar esse entendimento de que faz coisa julgada material a decisão realizada no processo de jurisdição voluntária. E também, o que reforça essa ideia? Por exemplo, nós estamos diante de um processo de interdição, tá? Um processo de interdição que foi realizado porque a pessoa, num determinado momento, ela sofreu um acidente de trânsito e ficou gravemente lesionada e, em razão disso, ela perdeu assim, o total discernimento. E então, algum dos interessados entra com um pedido de interdição. O juiz analisa, verifica que realmente essa pessoa não está no pleno gozo de suas faculdades mentais e defere o pedido de interdição. Porém, passados 2 anos dessa sentença de interdição, essa pessoa seguiu fazendo tratamento e recuperou a totalidade da sua capacidade civil, tá? Ela recuperou toda a sua faculdade mental, enfim, ela voltou a ser plenamente capaz. Essa decisão de interdição, ela vai continuar permanecendo? Não, tá? Por quê? Porque essa pessoa deixou de ter a condição
de relativamente incapaz ou de incapaz, de absolutamente incapaz. Ela voltou a ter a plena capacidade. Então, por que eu falo em formação de coisa julgada? Porque a questão que existia naquele momento, ela foi analisada, ela foi decidida de acordo com o que estava lá. Agora surgiu um novo fato, surgiu uma outra situação. Então, quando ele sofreu o processo de interdição, eu tinha um pedido, uma parte, né, envolvida, interessada, e uma causa de pedir. Qual era a causa de pedir daquele processo? Olha, ele sofreu um acidente de trânsito e ele está relativamente incapaz em razão disso, tá? Então, essa era a causa de pedir. Para eu verificar coisa julgada, eu tenho que ter a reprodução idêntica das partes, da causa de pedir e do pedido, tá? A partir do momento em que eu tenho a mesma parte, eu vou ter um pedido diferente. Por quê? Porque eu vou dizer assim, olha, eu estou interditado, mas eu quero deixar essa condição. E outra questão, eu vou ter uma causa de pedir diferente, porque lá a causa de pedir foi que ele tem documentos médicos, tem exames que ele está incapacitado. E agora a causa de pedir é diferente, ou seja, mudou a situação. Ele tem exames médicos, ele tem prova de que ele está plenamente capaz, tá? Então, a jurisdição voluntária, ela faz coisa julgada material, aquilo que foi decidido não pode ser rediscutido, porém, quando acontece uma alteração daquela situação que era uma, agora passou a ser outra, eu posso rediscutir a matéria porque eu estou tratando de pedido diferente, de causa de pedido diferente, tá? Não sei se ficou claro isso, que é um pouquinho mais complexo, mas se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar, tá bom, pessoal? Ainda sobre a jurisdição voluntária, ela é analisada de acordo com o juízo da equidade. E quanto a isso, eu trago a redação, isso está disposto no 723 do Código de Processo Civil. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias e o parágrafo único. O juiz não é obrigado a observar o critério de legalidade estrita, podendo adotar, em cada caso, a solução que considerar mais conveniente e oportuna. O que significa dizer isso? Para analisar os processos de jurisdição voluntária, o juiz ele não precisa observar estritamente a letra da lei, tá? Ele vai analisar de acordo com cada caso concreto e de acordo com a situação apresentada no caso específico, ele vai ver o que é mais conveniente e o que é mais oportuno para ser decidido naquele caso. O que eu peço atenção de vocês, e eu ressalto isso em relação ao livro, tá? Deixa eu só verificar a página. Aqui, ó, acho que está na página 151 do livro de vocês, tá? Porque o livro de vocês, ele nos remete também à ideia de que quando esse parágrafo único e quando há a possibilidade de analisar um processo de jurisdição voluntária mediante um juízo de equidade, de ausência de obrigatoriedade de observar critérios de legalidade, o livro de vocês também dá a ideia de que ele pode analisar o caso de maneira contrária à lei, tá? E quanto a isso, eu peço que vocês encontrem, isso está lá na página 151, e vocês vejam isso com absoluta ressalva. Porque não, o juiz, quando há autorização dele analisar uma situação de jurisdição voluntária de acordo com a equidade, evidente que ele não pode praticar um ato ilegal, um ato criminoso, tá? Algo que vai contrariar o ordenamento jurídico. O que eu peço que vocês entendam que a análise mediante juízo de equidade no procedimento de jurisdição voluntária é a autorização que é dada ao juiz de realizar uma interpretação mais ampla. É a possibilidade do juiz gerar uma flexibilização da interpretação da lei num caso concreto, tá? Que não precisa ser observado o critério estrito da legalidade.
É página 150. 150? Tá, então é no meu do 151. Então é 150, tá, pessoal? Obrigada, Gelson. Tá? Na 150, então, consta isso. Então, peço que vocês vejam com ressalva. Por quê? Porque a possibilidade de analisar o processo de jurisdição voluntária de acordo com a equidade não significa dizer que há uma autorização para o juiz ir contra o que dispõe a lei, exercer uma ilegalidade, exercer uma irregularidade e, por exemplo, praticar uma conduta criminal. Por exemplo, é a possibilidade dele realizar uma interpretação mais ampla da lei, ou ele observar, por exemplo, ao invés do que está estipulado na lei, observar um princípio norteador de direito processual. Um exemplo que eu falo para vocês disso, tá? Algo que também nós já vimos no ano passado. Processo de interdição. O artigo 1775 do Código Civil, ele traz o rol de pessoas que devem ser os curadores do interditado. E ele traz a questão do cônjuge ou companheiro, que é o curador, imediato, né? E também na falta do cônjuge, ele traz que é legítimo curador o pai ou a mãe, e na falta desses, descendentes, tá? Então, ele traz esse rol, é o cônjuge ou companheiro, na falta do cônjuge ou companheiro é o pai ou a mãe, na falta do pai e a mãe são os descendentes, tá? Entre os descendentes, o mais próximo, e se faltarem todas essas outras pessoas, o juiz escolhe. Então, se nós observarmos de forma estrita o que dispõe o artigo 1775, eu teria que observar esse rol, né? Tem que ser o cônjuge ou companheiro o curador, na falta deles é o pai ou a mãe, depois o descendente mais próximo, o mais remoto, e só se nenhum deles existir ou não souber da existência, aí o juiz escolhe. E dando a possibilidade de que no processo de jurisdição voluntária o juiz atue com base na equidade, é verificar no caso concreto, por exemplo, há uma pessoa que está sendo interditada, ela tem um companheiro, mas esse companheiro maltrata essa pessoa. Ela tem um pai e uma mãe, mas esses pais são muito idosos. Então, o que eu vou fazer? O que o juiz vai fazer? O juiz não vai observar esse rol que consta no 1775. Ele vai verificar quem é a pessoa que tem a maior aptidão, tá? Então, ele não vai seguir estritamente a letra da lei, mas ele vai verificar o que é mais oportuno e conveniente no caso concreto, tá? E seguindo aqui, pessoal, quanto à jurisdição voluntária, eu trago para vocês o assimile do livro de vocês. Acho que está dentro da página 150 e 151, tá? Ele fala de uma forma bem didática, assim, para um resumo de tudo isso que nós conversamos, de que na jurisdição voluntária não há lide, que há uma obrigatoriedade de intervenção do Poder Judiciário, ou seja, embora não haja um conflito de interesses entre as partes, para que um direito seja efetivamente exercido, a questão deve passar pelo Poder Judiciário. Fala dessa questão do juízo de equidade, ou seja, que o juiz ele não precisa observar estritamente a lei, mas ele pode analisar de acordo com a conveniência, do que for mais conveniente e oportuno no caso concreto, e fala dessa questão de inexistência de partes, que não há partes, não há requerente e requerido, há sim interessados, tá? Mas o que eu ressalto é que estes interessados pode surgir uma situação no desenrolar de um processo de jurisdição voluntária e a partir daí, então, surgir uma jurisdição contenciosa, surgir um litígio. Tá? Fechado, então, fechamos assim a parte de jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária, que está dentre as classificações de jurisdição. Vamos falar agora sobre alguns princípios que norteiam a jurisdição, tá? Os princípios que norteiam a jurisdição que nós vamos trabalhar são esses que vocês estão vendo na tela. Princípio da territorialidade, da investidura,
da indelegabilidade, da inevitabilidade, princípio da inafastabilidade da jurisdição e do juiz natural. Algumas dessas situações nós já tivemos um contato na unidade 2, que nós trabalhamos quando nós trabalhamos os princípios norteadores do direito processual, tá? Como, por exemplo, o princípio do juiz natural, que nós trabalhamos na sessão, na unidade anterior. O que eu ressalto de antemão para vocês, tá, pessoal? Antes de falarmos desses princípios que norteiam a jurisdição, a jurisdição, ela está ao lado da competência, tá? Nós vamos trabalhar a competência na próxima unidade, mas já vamos pincelando sobre uma coisa... Acho que o microfone do Gelson está ligado. Ah, tá. Então, só Gelson, se puder desligar o microfone. Ah, obrigada. Tá? Pessoal, então é o seguinte, tá? Os princípios que norteiam a jurisdição. De imediato, eu assinalo que nós devemos verificar esses princípios ao lado da competência. Quando nós falamos em jurisdição, do lado de jurisdição nós temos a competência, tá? Porque o juiz, ele é investido de jurisdição, mas para poder atuar, ele tem que ter competência, tá? E nós vamos ver agora no decorrer dos princípios que um está atrelado ao outro. Princípio da territorialidade. O que significa isso? Os juízes somente podem atuar nos limites territoriais traçados pela lei para o exercício da sua função jurisdicional. O princípio da territorialidade impede a aplicação do direito processual estrangeiro no território brasileiro, exceto nos casos de pactos internacionais do qual o Brasil faz parte, tá? Então, o que significa isso? Ressalto mais uma vez. Jurisdição e competência, olha a aula ao vivo aqui, o meu cachorro se manifestando. O princípio de jurisdição e competência aliás, princípio da territorialidade, nós devemos analisar ele como jurisdição ao lado da competência, tá? Os juízes, eles somente atuam nos limites territoriais que foi traçado pela lei. Então, um juiz brasileiro, ele somente vai ter jurisdição dentro do território brasileiro. A partir do momento que ele passa para a Argentina, por exemplo, ele é um turista, ele é um cidadão comum, ele não detém jurisdição. O juiz brasileiro, na Argentina, ele não tem esse poder, ele não tem essa prerrogativa de ser a pessoa que representa o Estado e aplica o direito ao caso concreto. Tá? Ele somente atua dentro dos limites que a lei estabelecer. Isso também, ao mesmo tempo em que estabelece os limites do exercício da jurisdição, ele impede que leis de processo de outros países sejam aplicadas no território brasileiro. Tá? Então, no Brasil, vigoram as leis de direito processual brasileiro. Claro que nós vamos ter situações em que teremos processos que envolvem situações internacionais e, nestes casos, nós vamos ter que averiguar cada caso concreto e verificar se o Brasil tem um acordo internacional com aquele país e verificar cada caso o que se aplica, tá? Mas o princípio da territorialidade diz respeito a isso. O juiz, ele somente pode atuar nos limites traçados pela lei para exercer a função jurisdicional. E aqui eu ressalto que a jurisdição está atrelada à competência. Por quê? Porque jurisdição é o poder de aplicar o direito ao caso concreto. Mas ele, embora ele tenha jurisdição, ele somente vai poder exercer a sua jurisdição aonde ele tem competência para exercer isso, tá? E isso, pessoal, até ressalto um vídeo que eu enviei na mesma aula que consta o slide, um vídeo do Nutti, tá? Ele é doutrinador de direito processual penal, mas ele trouxe um videozinho bem curto, de em torno de 4 minutos e pouco, a distinção entre jurisdição e competência,
tá? Acho que é bem oportuno para vocês entenderem isso. O que significa dizer? Um juiz brasileiro, ele detém jurisdição dentro do território do Brasil. Ou seja, dentro do território brasileiro, ele é uma pessoa que representa o Estado para aplicar o direito no caso concreto. Mas ele não pode fazer isso em todo o território nacional. Ele vai ter a sua jurisdição limitada pela sua competência. Por exemplo, o juiz aqui de uma vara civil de Uruguaiana, ele tem jurisdição, mas ele somente pode exercer essa jurisdição dentro da sua competência, tá? Dentro da vara judicial, da vara criminal que ele está lotado, né? Então, vendo de uma forma mais ampla, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ele tem a competência limitada ao restrita ao Estado do Rio Grande do Sul. Ele tem exercício de jurisdição, porém, ele só vai poder exercer essa jurisdição dentro do Estado do Rio Grande do Sul. O Supremo Tribunal Federal, ele tem jurisdição e pode exercer a competência dentro do território nacional, tá? Então, o princípio da territorialidade é isso. Ele diz que os juízes brasileiros, eles vão atuar, os juízes, eles atuam dentro dos limites que a lei traça, tá? E isso faz com que, por exemplo, o juiz brasileiro, dentro do Brasil, ele detém jurisdição, fora do Brasil, ele não detém jurisdição, e isso também impede que lei processual de outro país seja aplicada aqui no Brasil. E quando eu falo no princípio da territorialidade, eu devo ver a jurisdição atrelada à competência. Jurisdição é o poder conferido a alguém, e a competência é a delimitação territorial desse poder. O juiz tem a jurisdição, mas ele pode exercer ela só em determinado local, tá? Ressalto que assistam, pessoal, ao vídeo que eu coloquei, né, inseri no AVA, que ele é bem didático nesse sentido, vai reforçar essa questão. Seguindo aqui, princípio da investidura. Somente pode desempenhar a função jurisdicional aquele que está investido de jurisdição. Isso é algo que nós já conversamos, né? Algo que nós já vimos nas características da jurisdição. Então, somente o juiz, via de regra, pode exercer jurisdição, porque é a ele que o Estado confere esse poder, tá? O poder de aplicar o direito ao caso concreto. Claro que, como nós já vimos, nós vamos ter situações de que, se eu estou diante de uma arbitragem, quem é que possui a função jurisdicional? É o árbitro, né? Ele que é investido de jurisdição nesse caso. Se nós estamos diante de um processo que a Constituição Federal fala que deve ser processado e julgado no Senado Federal, é o Senado Federal que vai ter a jurisdição, tá? Via de regra, é o juiz. Princípio da indelegabilidade, tá? O exercício da jurisdição não pode ser delegado, ou seja, transferido para outrem. Assim, uma vez fixada a jurisdição, leia-se competência, tá? Eu extraí isso do livro de vocês e eu peço que, nesse caso aí, leiam jurisdição como competência. A determinado magistrado, caberá a ele, em regra, por exemplo, proferir as decisões pertinentes aos processos que lhe foram distribuídos. Quanto a esse princípio, pessoal, da indelegabilidade, eu ressalto que nós devemos ver ele sob dois prismas. Primeiro, tá? A primeira questão, princípio da indelegabilidade. É quase um trava-língua falar isso, né? Mas, enfim. O primeiro aspecto que nós podemos ver, quem detém jurisdição, vendo pela regra geral, né, é o juiz. E ele não pode delegar dessa jurisdição para uma pessoa que não detém este poder. É aquela situação que o juiz, por exemplo, verifica um processo e ele decide que ele não quer analisar aquele processo, ele não pode fazer isso, tá? E aí ele diz, eu não quero analisar esse processo, ele passa para o assessor e diz, analisa tu e assina. Por quê? Porque esse assessor,
ele não é investido de jurisdição. É só o juiz que é investido de jurisdição e, portanto, ele não pode delegar essa função. Então, num primeiro aspecto, nós vemos isso, tá? Que ele não pode delegar a jurisdição para uma pessoa que não detém esse poder. E num segundo aspecto, aí sim nós vemos algo atrelado com a competência, que é essa segunda parte que nós estamos vendo, é que, junto com a jurisdição, nós temos a competência, tá? Há todo um procedimento de que os processos, quando eles ingressam no Poder Judiciário, por exemplo, quando ingressa o processo aqui no Fórum em Uruguaiana, e ele é como um processo de competência de matéria ordinária, deve ser analisado por uma vara cível, aqui em Uruguaiana nós temos 3 varas cíveis. Então, o Tribunal de Justiça criou um sistema que cada processo que ingressa é feito automaticamente um sorteio, uma distribuição e ele cai para uma vara. Por exemplo, um processo que cai para a primeira vara cível, tá? O juiz da primeira vara cível, ele não pode olhar aquele processo e dizer, eu não quero julgar esse processo, eu vou passar para o juiz da segunda vara. Não, tá? Por quê? Porque, de acordo com a lei, há determinação de normas de distribuição dos processos judiciais, e a partir do momento que esse processo cai e é distribuído para esse juiz, ele não pode simplesmente passar para outro juiz, tá? Porque a partir daquele momento ele conferiu competência para o julgamento daquela questão, tá? Então ele não pode delegar para outro juiz um processo que a ele é submetido. Claro que nós vamos ter algumas situações específicas e essas situações elas não ferem o princípio da indelegabilidade. Por exemplo, nós falamos algo sobre o princípio da imparcialidade do juiz, né? Quando nós trabalhamos a unidade 2. E quando nós falamos do princípio da imparcialidade do juiz, nós falamos que a lei apresenta hipóteses em que pode haver a declaração de impedimento e suspeição de um juiz, tá? Nessas hipóteses, evidente que se um processo é distribuído e cai na vara de um juiz, e esse juiz ele é amigo íntimo do advogado ou amigo íntimo de uma das partes do processo, ele não vai poder atuar. Então, ele vai se declarar impedido, vai se declarar suspeito, e este processo vai ir para o juiz substituto. O que eu ressalto para vocês? Não houve uma alteração de competência aí. Por quê? Porque cada vara, cada juizado, ele possui uma lista de juízes substitutos. Então, aquele processo vai seguir naquela vara, vai seguir naquele juizado, porém, quem vai atuar é o juiz de outra vara em substituição ao juiz titular. Tá? Então, nós temos essas situações de impedimento e suspeição que não ferem esse princípio. Outra questão que não fere esse princípio é, por exemplo, o seguinte, nós temos as chamadas cartas de ordem, cartas precatórias, cartas rogatórias. O que é tudo isso? Carta de ordem. O que é a carta de ordem? Um processo que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E para que haja o deslinde do processo, o desembargador lá necessita ouvir uma testemunha que mora aqui em Uruguaiana, ou necessita intimar uma testemunha pessoalmente que mora aqui em Uruguaiana. Não vai se deslocar o oficial de justiça lá do Tribunal de Porto Alegre e vir até a Uruguaiana para... Vinícius, como é o nome? Carta o quê? Carta de ordem. De ordem, tá. Obrigada. Isso, tá? Nesse caso, o pessoal não vai vir o oficial de justiça lá de Porto Alegre até a Uruguaiana para intimar essa pessoa. O que o tribunal faz? Ele remete uma carta de ordem para o juiz de Uruguaiana e ordena que o juiz de Uruguaiana cumpra determinada diligência, tá? Então, isso não é uma violação ao princípio da indelegabilidade, tá? Porque o tribunal está exercendo a sua função, porém, como uma forma de cooperação, como uma forma de economia e celeridade processual, ele ordena que o juiz daqui cumpra esse ato, tá? A carta de ordem é isso, é quando vem uma ordem de um tribunal superior a
à jurisdição inferior, tá? Quando vem uma ordem do Tribunal de Justiça ao juiz de primeiro grau, ou uma ordem do STJ ao TRF, ou ao Tribunal de Justiça, tá? Outra situação é a carta precatória. O que é a carta precatória? Eu ingressei com um processo aqui em Uruguaiana contra uma pessoa que reside em Quaraí. Não é o oficial de justiça aqui de Uruguaiana que vai ir até lá, Quaraí, para chamar essa pessoa para o processo, para citar essa pessoa. O que se faz também em observância à celeridade, à economia processual, à cooperação, o juiz daqui de Uruguaiana, ele expede uma carta precatória para a outra comarca e solicita que seja cumprida uma diligência lá, tá? E também nós temos a carta rogatória, que é quando acontece essa situação em relação a países. Por exemplo, entrei com uma ação judicial aqui no Brasil contra uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Então, eu vou emitir uma carta rogatória e essa carta rogatória, então, serve para que sejam praticados atos em outros países, tá? Então, só falando de novo dessas três, a carta de ordem é quando um tribunal superior emite alguma ordem para um tribunal inferior, tá? A carta precatória, ela acontece entre o mesmo grau, ou seja, o Fórum de Uruguaiana solicita que o juiz de Quaraí cumpra uma diligência, o juiz de Porto Alegre solicita que o juiz de São Paulo cumpra uma diligência, tá? É carta precatória. E quando acontece entre países, ou seja, um juiz aqui no Brasil necessita cumprir uma diligência nos Estados Unidos, um juiz aqui no Brasil necessita que seja cumprida uma diligência na Espanha, é feito isso por meio de carta rogatória. E isso não é uma violação à indelegabilidade. Por quê? Porque o juiz está presidindo, mas para fins de facilitar, de economia processual, de celeridade, de cooperação, é feito dessa outra forma, tá? Seguindo aqui, pessoal, nós temos o princípio da inevitabilidade de jurisdição. E aqui eu ressalto, o princípio da inevitabilidade de jurisdição, ele diz respeito unicamente à jurisdição exercida pelo Poder Judiciário, tá? Nós não falamos em princípio de inevitabilidade, outro trava-língua, de jurisdição em sede privada. Por quê? Porque o árbitro, ele pode se recusar a presidir a resolver algum determinado conflito, tá? E o Poder Judiciário não. Uma vez levado essa questão ao Poder Judiciário, o juiz ele tem que prestar a jurisdição, ele tem que solucionar o conflito, tá? Então, a relação existente entre as partes envolvidas no conflito e o Estado juiz é uma relação de inevitável sujeição. Uma vez integrada à relação processual, não há qualquer necessidade de prévia aceitação da parte, ou mesmo da expressão da sua vontade para que ela venha a se sujeitar aos comandos da jurisdição, tá? Então, uma vez submetido matéria à apreciação do Poder Judiciário, ele tem que prestar essa atividade jurisdicional. E aqui o que eu ressalto para vocês é que essa questão de inevitabilidade de jurisdição, ou seja, da necessidade, da obrigatoriedade da prestação jurisdicional pelo Estado, ela vem reforçar a ideia de que o direito processual é um ramo do direito público, porque, uma vez acionado, o Estado, por meio do Poder Judiciário, tem que prestar a jurisdição, tá? Ainda, voltando aqui, ainda sobre a inevitabilidade da jurisdição, o livro de vocês, ele traz uma questão, deixa eu verificar mais ou menos em que página. No meu livro está no início da página 152, então eu não sei se na de vocês é na 152 ou um pouquinho antes, tá? O livro de vocês, ele fala de uma questão atrelando o princípio da inevitabilidade, a falta de o exaurimento ou esgotamento da via administrativa ou via extrajudicial, ou seja, de que para ingressar no Poder Judiciário
não há necessidade de exaurir as medidas extrajudiciais ou administrativas para só então, não tendo êxito, ingressar no Poder Judiciário, tá? O que eu ressalto para vocês quanto a isso? Essa questão de necessidade de requerimentos administrativos ou então de um esgotamento da via administrativa ou da tentativa, do esgotamento da tentativa de resolução de uma questão de forma extrajudicial, é algo que está relacionado mais às condições da ação, que também nós vamos ver nas unidades seguintes. Mas o que resumindo, significa isso? Para eu entrar com uma ação judicial, eu preciso ter algumas condições. Eu preciso ter, e uma dessas condições, eu preciso ter interesse de agir. O que é o interesse de agir? Eu preciso ter um motivo pelo qual eu entrei com aquela ação. Eu preciso ter uma pretensão resistida. Então, por exemplo, a partir do momento em que eu entrei com um pedido ali na Secretaria de Saúde e solicitei ao Estado que me fornecesse um medicamento e o Estado não me forneceu, eu tenho uma pretensão resistida, eu tenho um interesse de agir e eu vou entrar no Poder Judiciário, tá? E o que eu ressalto para vocês? Por que não podemos ver assim esse aspecto do exaurimento ou do requerimento administrativo ou extrajudicial sob esse prisma do princípio da inevitabilidade? Porque a partir do momento em que eu ingresso com uma ação judicial e o juiz diz assim, olha, tu não tem interesse de agir, tu não foi lá na Secretaria de Saúde pedir para o Estado a concessão do medicamento, tá? Então, em razão disso, eu estou extinguindo o teu processo e indeferindo o teu pedido e extinguindo esse processo. A partir do momento que ele faz isso, ele está prestando a jurisdição, tá? Ele está prestando a jurisdição a partir do que foi apresentado a ele. Então, essa questão do livro que traz essa situação de esgotamento ou de exaurimento da via administrativa, que não há essa necessidade de exaurimento via de regra, anotem que diz mais respeito às condições da ação, ao interesse de agir. Porque a partir do momento em que o juiz diz, olha, não verifica o interesse de agir, que é um requisito para o ajuizamento da ação, ele está julgando, está extinguindo um processo em razão disso, ele está prestando a jurisdição, ele está aplicando o direito, ele está aplicando o que dispõe a lei ao caso concreto, tá? Então, vocês vejam esta questão, na verdade, mais nesse sentido, tá? Relacionado ao interesse de agir. E o que em relação ao princípio da inevitabilidade, o que eu só ressalto em relação a isso? É no sentido de que, via de regra, não precisa haver um exaurimento, um esgotamento de tentativa de resolução administrativa ou extrajudicial para acionar o Poder Judiciário. E uma vez acionado o Poder Judiciário, ele deve prestar a atividade jurisdicional, tá? Ele deve solucionar o conflito ou prestar uma solução para aquela situação que foi apresentada, tá? Seguindo aqui, pessoal, outro princípio que também ele possui bastante relação com o que nós falamos em relação à inevitabilidade, que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição, tá? O princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele está atrelado ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, tá? Quando se afirma que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Nós já vimos em sessões anteriores, tá? Então, a partir do momento em que o Poder Judiciário ele é acionado, o juiz não pode afastar a jurisdição, ele não pode deixar algo sem resposta, tá?
Aqui eu trouxe também a questão do exaurimento dos meios administrativos do interesse de agir, o qual consiste em uma das condições da ação, que é aquilo que eu comentei, que não há necessidade de se exaurir os meios administrativos, não há necessidade de se esgotar a tentativa de resolução da questão no meio de forma extrajudicial, e a partir do momento que o Poder Judiciário ele é acionado, ele tem que se manifestar sobre o caso, ele não pode ficar inerte, ele tem que dar uma resolução para um determinado caso. E aqui, por fim, nós temos um princípio que nós já conversamos sobre ele quando falamos da unidade 2, tá? Que é o princípio do juiz natural. Ele é um princípio norteador do direito processual brasileiro e, de forma específica, ele está atrelado à jurisdição e também à competência. Por quê? O princípio do juiz natural, ele diz que ninguém poderá ser processado senão por autoridade competente, assim entendida como aquela cuja competência está expressa e previamente prevista em lei, tá? Então, quando eu falo do princípio do juiz natural, eu falo que a pessoa tem o direito de ser processada pela autoridade competente, e a autoridade competente que eu falo é aquela pessoa investida de jurisdição. Então, é o juiz representando o Estado que deve prestar a atividade jurisdicional, e todo o cidadão que ingressa no Poder Judiciário tem esse direito de ter a sua questão submetida à análise do juiz, do magistrado, que é quem detém a jurisdição, tá? E quanto a isso, na Constituição Federal, há a disciplina sobre este princípio que diz que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, então, senão pela autoridade investida de jurisdição, e também estabelece que não haverá juízo ou tribunal de exceção, ou seja, uma situação ela vai ser submetida a um juizado que previamente existe, tá? Então, acontece um homicídio na cidade, não vai ser formado um tribunal para julgar aquela pessoa, um tribunal após esse fato, para julgar a pessoa que cometeu o ato, tá? Essa pessoa ela vai ser submetida a um tribunal do júri que existe previamente ao cometimento desse crime, tá? Vai ingressar com uma ação de indenização por danos morais, não vai ser criada uma vara específica para julgar esse caso após o ingresso de uma ação. Já existe uma vara e esse processo só vai ser destinado a ela. Então, o juiz natural é isso, é a questão, a lei assegurar, o ordenamento jurídico assegurar que uma questão, uma lide que é levada ao Poder Judiciário, ela vai ser analisada por um juizado que foi formado previamente à questão, tá? E aqui, pessoal, por fim, eu também ressalto a simile do livro de vocês sobre os princípios que norteiam o Instituto da Jurisdição. Vi que ele traz de uma forma bem rápida e objetiva, que facilita vocês, facilita a compreensão de vocês sobre esses princípios, tá? Então, podem assinalar isso, que para ter assim, uma rápida memória do que significa cada princípio que norteia a jurisdição, o assimile ele traz uma ideia bem prática, tá? Aderência ao território, ou seja, eu prefiro chamar princípio da territorialidade, tá? Que diz que a atuação dos magistrados é delimitada territorialmente pela lei. Quando eu falo no princípio da territorialidade, ele está bem atrelado à competência. Então, a jurisdição é o poder de exercer, é o poder de aplicar o direito ao caso concreto, e a competência é a delimitação do exercício desse poder dentro do território, tá? Investidura, ele tem que estar investido na função de jurisdição, ele tem que ter passado por um concurso público, ter sido empossado no cargo de juiz, e assim ele tem a prerrogativa, ele tem o dever de desempenhar a função jurisdicional de aplicar o direito ao caso concreto. Indelegavelmente,
inevitabilidade, que o exercício da jurisdição ele não pode ser delegado, não pode ser transferido a outra pessoa. E aqui vocês vejam sobre 2 aspectos. Não pode ser transferido do juiz para o assessor, para a mulher dele ou para o vizinho, tá? E também não pode ser delegado de um juiz para outro juiz. Por exemplo, um juiz da primeira vara recebe o processo, ele decide que ele não quer julgar e processar e julgar aquela demanda, ele diz, estou passando esse processo para ti. Não, não pode, porque nós temos regras de competência, tá? Inevitabilidade, ou seja, a partir do momento em que uma questão é submetida ao Poder Judiciário, há necessidade de análise e satisfação dessa pretensão. Isso não vai depender da vontade das partes, ou seja, se no meio do processo, se o réu foi citado e ele não se manifestou, ele se tornou revel, essa questão vai ser da mesma forma apreciada pelo Poder Judiciário. Se o réu não foi localizado e foi citado por edital, e mesmo assim não foi localizado e foi nomeado um curador especial para ele, esse processo vai ser analisado, vai ter o seu processamento e o seu julgamento, tá? A partir do momento que uma questão entra no Poder Judiciário, ela tem que sair dali, ela só sai dali com uma resposta, tá? E se uma pessoa ingressa com o processo e ela abandona o processo porque desiste e não se manifesta mais no processo, o juiz tem que prestar sua atividade jurisdicional. Nem que seja nesse caso para dizer, olha, a pessoa não se manifestou, não manifestou mais interesse no processo, então eu julgo extinto esse processo por ausência, por abandono da parte autora. Prestou atividade jurisdicional, tá? Então, mesmo que as partes não venham sejam chamadas e não venham ao processo, abandonem ao processo, sumam do mapa no meio do processo, tem que haver uma decisão. Inafastabilidade, que a lei não excluirá da apreciação jurisdicional lesão ou ameaça ao direito, atrelado à inevitabilidade, ou seja, uma vez acionado o judiciário, essa questão vai ser apreciada. E, por fim, ainda, o princípio do juiz natural, que assegura que ninguém será processado, sentenciado, senão pela autoridade competente. Tá bem? Pessoal, alguma dúvida sobre a questão? É uma matéria bem complexa. O que eu oriento é que vocês, a partir do que nós trabalhamos agora, vocês façam uma leitura da sessão, tá? Façam uma leitura da sessão 3.2, que vocês assistam o vídeo que eu indiquei, também indiquei um artigo que eu acredito que vai facilitar os estudos de vocês, tá? Eu vou passar na pós-aula e também... Professora, Oi? Só uma dúvida ali. Oi. Você comentou ali na questão de exaurir eventuais meios administrativos, né? Sim. Eu encontrei aqui na página 154, mas como ali ele está dizendo que é importante ressaltar que em atendimento à inafastabilidade da jurisdição, a parte que se envolve em conflito de interesses não está, em regra, obrigada a exaurir eventuais meios administrativos de soluções de litígios, antes de procurar o Poder Judiciário. Eu entendo que o livro já foi corrigido. Aí depois ele diz assim, há, no entanto, uma exceção prevista na própria Constituição Federal, a necessidade de esgotamento de via administrativa prevista na Justiça Desportiva. Uhum. Eu acho que eu acho que ele está certo já, ele não está mais com aquela parte que ele poderia... Sim, o que eu ressalto é que, assim, que na verdade essa questão de... o que vocês devem ver em relação ao exemplo que o livro deu para vocês ali de que não há necessidade de esgotar a via administrativa e por isso não pode haver a inafastabilidade atrelado à inafastabilidade da jurisdição. O que eu ressalto é que essa é uma questão, na verdade, que ela está mais atrelada à condição da ação do que ao princípio da inafastabilidade. Por quê? Porque se a pessoa exauriu ou não exauriu a via administrativa, o juiz ele vai prestar a jurisdição de qualquer forma e vai dizer algo sobre isso, tá? Ele vai, por exemplo, ele pode
negar o pedido porque não houve uma invocação administrativa, ou ele pode determinar o prosseguimento, e a partir do momento que ele faz isso, ele já está prestando a jurisdição, tá? Então, acho que vocês vejam mais nesse sentido. O que eu acho que pode ter ficado um pouco confuso é porque eu acho que não seria um exemplo bem próprio para constar ali, né? E mais para constar nas condições da ação, no interesse de agir. Então, em relação à inafastabilidade e à inevitabilidade, vocês vejam essa questão de que não há necessidade de se esgotar a via administrativa e de se exaurir a via administrativa, e o Poder Judiciário, quando for acionado, ele vai ter que se manifestar em relação à situação que foi exposta a ele. Tá? Ok, beleza. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, acredito que seria isso na aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem chamar ali no grupo no WhatsApp, ou enfim, mandar e-mail. Façam isso, tá? Deem uma lida, quem ainda não leu toda a seção 3.2 do livro, façam as questões do Faça Valer a Pena, assistam ao videozinho que eu inseri ali na aula, e também tem um outro link que remete a um artigo que acho que vai auxiliar vocês na compreensão da matéria. No pós-aula eu vou passar uma atividade avaliativa também, eu só não vou pincelar ela agora porque eu estou esperando algumas orientações com algumas outras questões decorrentes de uma reunião que nós tivemos, tá? De professores. Mas hoje ou amanhã eu passo orientações sobre atividades avaliativas do bimestre, tá? Obrigado pela presença de vocês, de quem esteve aí. Desejo bons estudos, bom restante da semana, tá bom, pessoal? Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, boa tchau. noite, até mais.